grande proprietário rural no Egito teve uma safra muito boa, ele tinha celeiros muito grandes e houve um problema em algumas lavouras lá em volta do Nilo, que não colheram tanto como aquele proprietário rural, um latifundiário egípcio. Resultado, o seu estoque ficou abarrotado e o preço do trigo subiu por causa da escassez, e aquele homem resolveu: eu vou segurar ao máximo, esperar vender na última hora para que o preço esteja maior ainda. Ele começou a ser pressionado pela opinião pública e até mesmo pelo governo, que forçou vender o seu produto. Quando ele foi abrir os celeiros, qual não foi a sua surpresa? O mofo tinha tomado conta de todo o seu estoque. Essa história foi descrita por Paul Holdcraft e é uma história verídica que demonstra o que pode produzir a avareza. Alguém que pensa estar ganhando e está perdendo. Alguém que coloca as coisas acima das pessoas. Immanuel Kant disse que as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Mas muitas vezes na sociedade contemporânea, por causa da avareza, as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. Eu quero conversar com você qual a relação que existe entre os bens materiais e o sentido da vida. O que é que dá sentido à vida? Qual é o valor que a vida tem? Eu quero responder esta pergunta não através das minhas palavras, mas através das palavras do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele esteve na terra, ele pregou sobre o sentido da vida. E o evangelista Lucas, a quem Paulo chamou de um médico amado, lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 15, a palavra de Deus nos diz que Jesus ensinou que o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que ele possui. O valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que ele possui. Veja que Jesus Cristo deixou muito claro que os bens materiais não podem dar sentido à nossa vida. É lógico que os bens materiais, como meios de suprir as nossas necessidades, os bens de consumo, quando nós temos um consumo sadio, obviamente que estes bens colaboram e contribuem para que a nossa vida seja uma vida feliz e alegre, mas sozinhos eles não podem dar sentido à nossa vida. Jesus foi muito claro: o valor da vida que alguém tem não depende dos bens que ele possui. Você pode observar isso lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Mas então, o que é que dá sentido à nossa vida? No livro de Rick Warren, O Sentido da Vida, ou Uma Vida com Propósito, o título da obra, Rick Warren apresenta alguns elementos que contribuem para que o indivíduo possa construir o sentido da sua própria vida. E ele apresenta 5 elementos. O primeiro elemento, que é para a gente ter uma vida com propósito, que é realmente a vida que Jesus veio trazer, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, o próprio Senhor, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante significa uma vida com propósito, uma vida plena,
uma vida com sentido. E Rick Warren, na sua obra Uma Vida com Propósito, ele apresenta 5 elementos que contribuem para que nós tenhamos sentido na vida. O primeiro elemento que dá sentido à nossa vida é agradar a Deus. Nós fomos criados para agradar a Deus. E lá no Antigo Testamento, Israel já ouvia que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, nós temos força. A alegria do Senhor é a nossa força. O primeiro elemento que dá sentido à nossa vida é agradar a Deus. O segundo elemento que nos dá sentido à vida, segundo a obra Uma Vida com Propósito, e eu concordo, é fazer parte da família de Deus. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nossa vida tem sentido. A família de Deus na face da terra é imensa. A família de Deus são aqueles que foram transformados de criaturas de Deus para filhos de Deus. Em São João capítulo 1, versículo 11, nos diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, para a etnia do povo de Israel. Mas os seus, cada um deles individualmente, o rejeitaram. Mas o escritor João, no capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Veja que ser filho de Deus significa ter um compromisso com Jesus Cristo. Quando nós assumimos um compromisso verdadeiro com Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. O terceiro elemento que dá sentido à nossa vida é a atitude de ser semelhante a Cristo Jesus, o Senhor. Ser semelhante, ser parecido com Jesus Cristo. Aí vem o termo cristão. A primeira vez que os servos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus, foram chamados de cristão, este nome foi lhes dado como uma espécie de xingamento. Era um nome pejorativo. E nós assumimos esse nome de fato. Mas hoje não tem mais o sentido pejorativo com o qual foi empregado pela primeira vez. Mas cristão é aquele que se parece com Cristo, vivendo igual Cristo, perdoando igual Cristo, amando as pessoas como Cristo. Isso dá muito sentido à nossa vida. Agora, nós não podemos ser semelhante a Jesus Cristo nas nossas próprias forças. Não é através de um curso, não é através de uma catequese ou um discipulado evangélico que vai nos fazer participantes da natureza de Cristo. Isso é um milagre espiritual. E à medida que você tem comunhão com Deus, você cresce em relacionamento com Deus, você vai ficar parecido com Jesus Cristo. E isso dá sentido à nossa vida. Em quarto lugar, segundo a obra de Rick Warren, o que dá sentido à vida também é servir as pessoas ao nosso redor. Servir a Deus, servir uma comunidade de fé. Isso dá sentido à vida. Quando a pessoa vive só para si, ela vai perder o sentido da vida. Quando a pessoa só vive para si, ela vai se tornar uma vida tola e sem sentido. Em último lugar, o que dá sentido à nossa vida é assumirmos a missão para a qual Deus nos criou. Isso dá sentido à vida. Tenha sentido a sua vida no nome de Jesus.